Bem pessoal, hoje trago aqui ao canal um projetor que eu achei bastante interessante por duas características, o preço e o tamanho. Ou seja, estamos aqui a falar de um projetor assim rapidamente que é bastante interessante, custa à volta de 100 euros, podem comprar na Amazon espanhola, portanto não tem nenhum problema com alfândega e anda na ordem dos 100 euros. E além disso, como podem estar a ver, é um projetor bastante portátil, o que comparativamente com outros projetores que eu já vi aqui no canal costumam ser sempre um bocado maiores. Vou-vos falar então aqui do Wapeman LC550. É aqui um projetor que não é Full HD nem 4K. Em termos de projeção nativa estamos a falar de 720p, suporta 1080p, mas faz o downscale para 720p, ou seja, estamos a falar aqui de uma resolução HD que continua a ser uma resolução interessante, por exemplo, para vermos uns filmes, para vermos umas séries, para vermos televisão. Pode não ser uma solução interessante para apresentações. Se for para ler texto, se for para, por exemplo, passar páginas e estarmos a ler as páginas, aí pode não ser interessante. No caso dos filmes, como nós não estamos só a olhar para uma parte do ecrã, não estamos a olhar para um canto, estamos a olhar assim para a globalidade da imagem, temos umas legendas relativamente grandes, não vão ter assim grandes problemas. É claro que comparativamente é sempre preferível ir para um projetor que a resolução nativa seja 1080p. Para falar aqui das características, nós estamos a falar aqui de um projetor que tem então integração através de VGA, podemos ligar isto a um computador que ainda tem a ligação VGA, temos uma porta USB e um micro SD para se quisermos colocar os ficheiros diretamente a dar aqui no projetor, mas nesse caso depois tem que confirmar todos os formatos que querem passar, porque muitos formatos não são compatíveis, como por exemplo H265 não dá no projetor. Temos duas portas HDMI, ou seja, podemos ligar dois aparelhos diretamente ao projetor, que será a solução mais ideal, por exemplo ligar a box da operadora para a televisão e ligar uma box Android para depois podermos ver Netflix e para podermos ver Kodi. E temos depois a saída de áudio e de vídeo para podermos ligar isto a aparelhos mais antigos que ainda não utilizem, por exemplo, uma entrada HDMI. Estamos a falar aqui do vídeo composto. E temos uma saída de headphones em que podemos utilizar isto para ligar a um sistema de som estéreo em que nos vai dar aqui um melhor som. É claro que o próprio projetor tem uma coluna integrada, só que é uma coluna que é interessante para podermos estar a apresentar qualquer coisa em algum lado, estarmos a apresentar um vídeo em algum lado, mas se quisermos ter uma coisa mais ao estilo de cinema, convém ligar isto a um sistema 2.1 pelo menos, para podermos usufruir melhor do som. Caso contrário, vamos ter a imagem à nossa frente e vamos estar com o som a sair de trás de nós, porque é onde está o projetor. E nesse caso convém metermos então umas colunas à frente para termos a imagem numa tela ou na parede e termos o som a sair do mesmo lado. Além disso, também podemos controlar o projetor todo pelos comandos que temos no próprio projetor ou pelo comando. Depois podemos focar manualmente o projetor e ajustar aqui o keystone, que é aquele ajuste vertical para não ficarmos com uma imagem com formato trapezoide, mas sim com um formato retangular. Depois também, só para terem noção, isto é um projetor LCD LED, não é um projetor DLP. Em relação a isso, o que eu tenho a dizer é que dentro desta gama de preços vocês conseguem uma imagem aceitável, não é uma imagem extremamente cristalina como nós podemos ver em alguns projetores DLP, mas para o preço, tendo em conta que estamos a falar aqui de uma gama de 100 euros e estamos a falar aqui de um projetor que é relativamente portátil, não desgostei da imagem, não está pior que outros projetores que eu já tinha testado nesta gama de preços. Em relação aos menus, temos uns menus muito simples para podermos navegar entre algumas configurações, em que podemos fazer alguns ajustes de cores, em que podemos depois definir se o projetor está no teto ou se está ao contrário para podermos inverter a imagem, se está a projetar de trás ou da frente. Nesse aspecto é o menu que é normal vocês terem em quase todos os projetores deste género. O que vocês têm que ter em conta é que apesar dos lumens, ou seja, estamos a falar aqui de 4500 lumens, este projetor a ser bem usufruído é com a sala onde vocês estão a projetar com nenhuma luminosidade. Ou seja, podem ter alguma luz de presença, mas vocês vão conseguir ter uma melhor imagem se não tiverem nenhuma luz e a única luz que está a ser transmitida é do próprio projetor. Outra questão que me também costumam perguntar é em relação ao tamanho da tela que vocês conseguem ter. Pelos testes que eu costumo fazer e comparativamente com outros projetores, este projetor a ter uma boa imagem, ou seja, a não perdermos aqui muita definição e não ficar demasiado esbatida, conseguem ter uma tela com cerca de 2 metros de comprimento por 1 metro de altura. E isso significa que o projetor precisa ficar a cerca de 2 metros a 2 metros e meio da vossa parede. Aqui o que vocês devem ter em conta é que também, quanto mais longe ficar da parede, maior fica a imagem, quanto mais perto, menor fica a imagem. Quanto menor ficar a imagem, mais nítida fica
e com mais brilho fica, e claro, quanto mais longe ficar, mais batida fica a imagem e menos nítida fica, porque a luminosidade vai se perdendo pelo caminho. Em relação à própria nitidez e à própria focagem da imagem, o que eu vos posso dizer é que ela não fica totalmente focada nos cantos, existe sempre ali alguma distorção, isto por causa do sistema que é utilizado e da lupa interna que existe para aumentar a imagem, mas tendo em conta que este projetor é mais indicado para vermos filmes, para vermos séries, para vermos televisão, em que não vamos estar a notar só um canto da televisão ou um canto da imagem e vamos estar a olhar para a imagem de forma global e consegue-se focar as legendas, não estou a ver aqui grande problema em relação a isso. Portanto, pessoal, eu acho que já falei um bocado de tudo que costumo falar nos projetores. Ou seja, já vos falei então aqui do tamanho da tela que eu recomendo no máximo em termos de projeção, porque muitas vezes estes projetores dão, por exemplo, para uma projeção até 3 metros de largura para ir por 2 metros de altura. Agora, para o que eu acho que se vai utilizar mais, que é em relação a estarmos a ver às vezes uns filmes, umas séries, e até podemos ligar a box do operador e estarmos a ver televisão. Nesse caso não vamos ter aqui nenhum problema com a projeção que vamos ter. Não nos podemos esquecer é que para 100 euros estamos a falar aqui de uma solução relativamente low cost, é uma solução interessante pela portabilidade, pelo tamanho, porque neste caso eu costumo sempre ver projetores um bocado maiores. Os aspectos mais negativos que eu tenho aqui a indicar é realmente ser só 720p, ou seja, uma resolução HD. Se vocês querem utilizar isto mesmo num dia a dia, já devem ir para um projetor de 1080p, mas em vez de andarmos aqui na gama dos 100 euros, já temos que ir para a gama dos 150 a 200 euros, isto mesmo assim falando de soluções relativamente baratas. Como eu já vi no passado no canal, se vocês pesquisarem, eu já fui vendo sempre muitos projetores. É um projetor que achei interessante mesmo por causa do tamanho, por causa da portabilidade e de não ocupar aqui muito espaço. Podemos ter sempre aqui uma montagem temporária e depois podemos arrumar, é fácil de arrumar. Portanto, mesmo que não tenham um sítio dedicado, é interessante para montar, veem o que têm a ver, desmontam e pronto, é fácil de arrumar e de termos em qualquer lado instalado. Dessa forma não tenho assim muito mais a acrescentar, já sabem, como sempre. Se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma sugestão de que é que gostavam de ver testado, deixem nos comentários. Eu tenho sempre visto aqui no canal projetores, é uma área que gosto de explorar e já tenho feito alguns comparativos. Este, para todos os efeitos, não está muito mal, tendo em conta o preço, tendo em conta de onde vem, a facilidade que têm de vocês comprar e o pack global, assim por dizer. Já sabem, deixem então comentários, subscrevam o canal para continuarem a receber este tipo de novidades e vemos no próximo vídeo.